Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. E você sabe a diferença entre o seu empenho e o seu desempenho? Porque eu escuto muita gente falando: estudo 14 horas por dia, 10 horas por dia. Mas você sabe que existem outras pessoas que estão estudando menos tempo e estão obtendo os mesmos resultados. E você sabe por que isso acontece? Mas antes de te explicar sobre isso, eu queria dizer que eu também passei por isso. Eu também passei por isso. E eu cheguei a um momento da minha vida em que eu tentei estudar 10 horas, 8 horas. Eu tentei, sinceramente eu tentei. Só que aconteceu o seguinte: quando passava um determinado período, eu não conseguia continuar nesse ritmo. E o que eu produzia não era tanto, não era bom o suficiente. Eu percebia que eu precisava reler as coisas, estudar de novo. E por que é que isso estava acontecendo? E com o tempo eu descobri o seguinte: eu voltei a trabalhar. Foi uma época que eu fiquei sem trabalhar. Eu voltei a trabalhar e aí eu não tinha mais tempo. Eu tinha pouco tempo. E aí eu precisei produzir, nesse pouco tempo, o que eu produzia antes. Então existe uma grande diferença entre o desempenho que você tem e o empenho que você coloca para ter aquele desempenho, aquela produtividade. E teve uma técnica que me ajudou muito, que foi a técnica de Pomodoro. A técnica de Pomodoro diz o seguinte: você estuda a cada 30 a 40 minutos e depois dá um descanso de 5 a 10 minutos e volta a estudar durante outro período de 30 a 40 minutos. Mais ou menos aí 30 minutos, 25 minutos. Isso varia de pessoa para pessoa. Só que o que é que tem que ter aí? Duas coisas que você precisa prestar atenção nessa técnica. Primeira, são 30 minutos sem nenhuma interrupção. Sem nenhuma interrupção. Porque é muito comum, às vezes a pessoa estuda 10 horas, mas tem várias interrupções durante esse período. Várias interrupções. E essas interrupções, elas prejudicam muito o seu estudo. Porque cada vez que você é interrompido, o que é que acontece? Você desfoca do que você está fazendo, foca em outra coisa e volta. E só em termos mentais e cansaço mental, você já perde muito tempo. Esse é o primeiro fator. O tempo. 25, 30 minutos. O segundo fator é o seguinte: nossa mente, ela só está preparada para focar com atenção, sem nenhuma distração, aí em torno de 20, 30, 40 minutos. Quando você passa de 40 minutos, o que é que acontece? Você começa a se dispersar mais. Eu não sei se você já percebeu, mas, por exemplo, uma aula que você assiste de 1 hora, 2 horas de aula, uma aula de um cursinho qualquer, por exemplo. E aí nas primeiras meia hora você está entendendo tudo, está bem atencioso, mas depois desse período você começa a, como a gente diz, voar, né? Começa a pensar em outras coisas e aí do meio para o final você nem lembra mais o que o professor falou. Isso é muito comum. Então nossa capacidade de focar, ela está em torno aí de 20 a 30 minutos. Claro que se você fizer exercícios específicos, você pode aumentar isso. Mas inicialmente a média das pessoas é essa. Então, se você souber focar, souber distribuir bem o tempo e der os descansos que sua mente precisa, você não vai precisar de 10 horas por dia para estudar o que você precisa estudar. Você vai estudar em 3 horas, 4, 5 horas no máximo, o que uma pessoa que está estudando 10 horas e está estudando. E é por isso que algumas pessoas estudam 4 horas por dia e passam no concurso, e outras precisam estudar 10 horas por dia e às vezes nem passam, porque ficam tão cansadas que desistem antes. Então essa é a dica que eu queria dizer, que eu queria dar para você. E se você gostou desse vídeo, tem um botão aqui para você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você quiser avançar mais sobre isso, eu vou deixar um link aqui em cima, um link aqui embaixo. É só você clicar, se cadastrar, e que eu vou enviar para você um meu livro digital gratuito de estratégia para concurso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.